Olá pessoal, bom dia. Vamos lá. Hoje eu queria trazer uma aula para vocês justamente para esclarecer um pouquinho sobre aquela questão que eu falei do olhinho virando para dentro e observando o que está acontecendo, tá? Fiz um desenho aqui, não é um dos melhores, mas justamente só para trazer um pouco mais dessa noção para vocês entenderem onde eu quero chegar, tá? Bom, aqui nós temos o olho, tá? É um olhinho bem simplesinho, mas é um olho que está normal. Hoje, os nossos olhos voltados para fora, tá? Mas o olho consciente, né? Olhando para o ambiente, vendo o que a gente tem hoje no nosso ambiente e tendo a adaptação com tudo que está acontecendo aqui. E nós temos a possibilidade de olhar conscientemente, tá? De forma consciente para dentro também, onde nós temos o nosso cérebro e a parte que está inconsciente, que a gente ainda não iluminou. Quando eu falei para vocês que a gente tem que ficar atento para alguns detalhes, é quando tem aquela névoa que fica aqui, ó, com um monte de informação que esse daqui está trazendo para cá. E essas informações aqui, elas acabam passando numa velocidade tão alta que acaba trazendo uma percepção para cá de uma realidade. Então, o que acontece? Este daqui, como vamos dizer assim, um aparelho tá inconsciente, vai registrar aquilo para automatizar para uma outra possibilidade que você venha utilizar, para alguma emergência que de repente ele possa, ó, eu tenho aqui uma ferramenta que você me falou lá atrás. Como que a gente pode utilizar isso? Então, se você começa a olhar para dentro e ver o que está acontecendo aqui e começar a fazer a limpeza dessa situação, você tirar um pouco dessa névoa que está tampando e colocar coisas conscientes aqui para dentro do que você realmente quer, você vai colher um resultado no seu treino de forma diferente. Então, por isso que é importante começar a olhar para dentro para tirar um pouco dessas informações que estão aqui, que podem estar trazendo uma informação incoerente com a realidade que você está passando no treino, tá? Porque aqui quando você está olhando para o ambiente, tá? Você está tendo o seu treino ali, tem algumas coisas acontecendo, mas você não está totalmente consciente do que está acontecendo aqui. Por quê? Aqui o que está acontecendo do que você observa está diferente para esse. Então existe uma incoerência com as informações. E aí, de repente, o seu corpo não vai entregar mais para você daquilo que você pode realmente fazer no seu treino, de tipo, pô, eu quero dar uma melhor performance. Então, se de repente você está tendo uma visão aqui desse ambiente que o treino está complicado, está mais difícil, mas na verdade ele não está tão difícil porque você está gerando alguma compreensão com algumas memórias que já foram registradas aqui, vai trazer para você uma percepção diferente aqui. Então o que acontece? Quando você faz o treino aqui, consciente, observando tudo que está acontecendo no seu ambiente, mas o teu inconsciente está trazendo para você informações que não foram trabalhadas, tá? Que você de repente não trabalhou essas informações para colher vamos dizer assim, um fruto mais interessante do treino, o que vai acabar acontecendo? Você vai alimentar este daqui de informações diferentes. Um exemplo que eu sempre dou para vocês entenderem isso, a questão do vento. O vento, ele está soprando lá fora. Então não é o vento que está contra, é nós que estamos contra o vento. Tá? E aí você tem que fazer o quê? Dessa situação, o que eu consigo tirar de proveito disso? O vento está lá, não tem como eu mudar o vento. Mas o que eu posso colher dessa informação aqui que vai trazer para esse de aqui, para o inconsciente aqui, para o cérebro, uma nova memória que vai ficar depois registrada, que eu vou poder usar depois numa outra situação. Então, observar o que está acontecendo nesse meio aqui, de acordo com as informações que a gente colhe do ambiente, é a melhor situação para desenvolver um treino de qualidade. Então, se você não tem nem se você não cria nem essa atenção para perceber o que está acontecendo, de fato, dentro de você, nessa realidade aqui, ó, porque aqui realmente é a realidade. Você está observando o que está acontecendo aqui, mas se essa realidade não for alterada e aqui tiver uma quantidade gigantesca de informações que estão incoerentes com o que está acontecendo ali, você vai trazer para cá informações totalmente irreais.
e aí vai prejudicar completamente o seu treino. Então, a função de olhar para dentro é justamente observar o que está acontecendo, ressignificar, e aí existem formas para você ressignificar isso, e colher a melhor posição, o melhor treinamento, vamos dizer assim, o melhor resultado, melhor falando. Então, quanto mais você começa a olhar para dentro, mais frutos você colhe. Só que, para você ter essa colheita, você tem que ressignificar algumas coisas. Então, esse exemplo que eu dei do vento é um exemplo que ajuda bastante. Porque na maioria das vezes, o que a gente faz é, o vento contra, o vento atrapalhou meu treino, que não sei o que. Cara, o vento não está contra você, você que está contra o vento. Você tem que assumir essa responsabilidade. Porque é aí que entra o detalhe do famoso mimimi. É uma conversinha só para justificar que teve alguma coisa, ou de repente o cara coloca, ele fez um treino super bom, fez um treino excelente, você vê lá que a velocidade média do cara foi legal, a elevação era forte, mas ele coloca que teve o vento justamente para justificar que ainda tinha algo que prejudicava. Só que aquilo na verdade não está prejudicando, é a forma como a gente está enxergando que está atrapalhando a possibilidade de entregar mais. Então, esses são alguns dos exemplos do treinamento mental que eu trago para os atletas do ciclismo e do mountain bike, principalmente, e muda completamente. Até recentemente também acabei fazendo alguns treinamentos com o pessoal da natação também, e isso acaba ajudando em vários aspectos. Por quê? Cada tipo de modalidade tem uma percepção. Então, você tem que pegar primeiro a percepção que a pessoa tem, e aí fazer o trabalho para que aquilo possa mudar. Então, a gente tem que observar as percepções que nós estamos tendo e tentar alterar, ressignificar, para gerar aqui dentro deste daqui uma memória que depois possa ser positiva em um presente futuro. E aí, com isso, a gente tem a possibilidade de ter um treinamento mais interessante, de ter um desenvolvimento melhor. Então, essa aula é justamente para mostrar o quão é importante a gente se reconectar, a gente olhar para dentro, observar o que a gente está gerando na gente mesmo e começar a mudar. A partir do momento que você não cria esse espaço para observar o que está acontecendo, antes de vir para cá, você está deixando esse daqui pegar um monte de coisa que não tem nada a ver, que de repente nem aconteceu, e ele está gerando novas memórias para você utilizar depois. E isso é complicado. E aí que é interessante a gente reconfigurar, montar as memórias mais adequadas para que o atleta tenha um repertório mais importante e mais reforçado para um evento no futuro. E aí ele vai colher essa informação de uma forma bem mais condizente para a evolução.